Para começarmos, queríamos dizer que estamos a viver momentos importantes da nossa história, como país, como homens no mundo. Por isso, a Igreja de Cristo, isto é, a Igreja de nosso Senhor Cristo no mundo, os tocoístas, que existe como resposta de Deus ao vazio que se notava em África, vazio este que consistia na falta da autoridade espiritual, eclesiástica e a própria religiosidade do povo africano. Então, Deus achou bem, no tempo dele, escolher um povo, escolher alguém, escolher um momento apropriado, que vai acontecer em Calinã, no dia 15 de julho de 1946, realiza-se em Calinã uma grande conferência protestante missionária que congregou cerca de 49 países do mundo inteiro. E ali tratou-se sobre a civilização africana, a educação, a instrução, a emancipação da mulher africana e outros temas importantes que deveriam, de facto, ser abordados para preparar o povo africano para os tempos que estavam a chegar. É nesta conferência que os angolanos deveriam também aprender essa parte importante, onde os missionários, no dia 18 de julho, 3 dias depois do arranque da conferência, pedem 3 negros africanos para que pudessem suplicar a Deus aquilo que afligia o povo africano e que podiam, de facto, solicitar a Deus para que Deus pudesse ter a misericórdia do seu povo e, assim, ajudar o povo africano a sair da desgraça que vivia. Foi indicado o primeiro preto, reverendo Gaspar Adão de Almeida, que é da Igreja Episcopal Africana à altura, hoje Metodista Unida. Foi indicado o reverendo José Chula Chipenda, do sul de Angola. E, no fim, foi indicado o profeta Simão Gonçalves Tocco, na altura jovem maestro, para suplicar cada um a Deus aquilo que faltava em África. Primeiro foi lhe dito pelos missionários que pedisse a Deus a educação do povo africano, a instrução, a união entre pretos e brancos. O segundo preto, José Chula, foi dito pelo missionário que pedisse a Deus que o preto também tivesse o poder econômico, como também os europeus, os outros continentes brancos têm, e que pedisse também a união entre o céu e a terra. O último preto, Simão Gonçalves Tocco, emanação do bispo Afonso Nunes hoje, lhe foi pedido que pedisse tão somente o poder do Espírito Santo. Disse o missionário Tucker, ou Tucker em inglês, que pedisse simplesmente: Simão, você somente pede o poder do Espírito Santo. Sem a vinda do Espírito Santo, a África vai continuar na mesma. E tudo quanto teus 2 irmãos pediram não vai acontecer. Foram palavras do reverendo Tucker. E assim aconteceu. Depois desta conferência, houve ainda tumultos por causa da oração feita e do hino que tinha sido entoado pelo coro Quibocolo, que vai dar depois a origem da Igreja Jesus Cristo no mundo, os tocoístas. Os missionários disseram que o hino que foi entoado não estava plasmado no hinário, por isso era um hino que continha um tom político, e não era este o hino que os missionários tinham solicitado que Simão Tocco entoasse. Ele tinha solicitado um hino que dizia: Mestre, mostra-nos o caminho dos céus, porque não o conhecemos. E na hora, quando menos esperavam, o maestro Simão Gonçalves Tocco entoa o hino Vena Yezulo de Anvuva-me, significa dizer: há um céu pacífico. E ainda outra estrofe que diz: Vena Embassi Zikondo Angasumuionga, Kasi Wangimile Kukani Mônica, significa dizer: há um céu pacífico, mas também há anjos, de facto, santos, que não têm pecado nem medo, mas só que o tempo em que eles vão atuar ainda não chegou. Então esse hino foi analisado pelos missionários, sobretudo o missionário Salomão,
que contestou, disse que esse hino não consta no inário, por isso Simão Toco, esse hino não podia ser entoado e tal, consideram uma oferta de marfim como se fosse um protesto, o pretexto, digo. Então, no fim foi confirmado, o maestro Simão Gonçalves Toco pegou no inário BMS 295, confirmou o hino está aqui no inário que vocês nos têm ensinado. Então, terminou a conferência, 3 anos depois, no dia 25 de julho de 1949, às meia-noite, desce o Espírito Santo na rua de Mayenga, Kinshasa, Leopoldville, na altura, na presença de 35 mais 1 e menos 1, e naquela altura desceu o Espírito Santo, conforme Atos, capítulo 2, versículo 1 até 4. Nesse dia, maravilhas foram realizadas. As pessoas que não estavam lá no dia seguinte, basta tocar, aqueles que participaram naquela oração noturna, também estavam contagiados do Espírito Santo, e aquilo expandiu-se em Leopoldville em poucos dias e criou um alvoroço. E no dia 9 de setembro, os missionários decidiram expulsar Simão Toco e todos que queriam sempre continuar a adorar Deus naquela forma, naquele formato, aceitando o Espírito Santo. Por que decidiram assim? Porque tinham medo de duas situações. Primeiro, o Espírito Santo profetizava o fim do colonialismo em África. E eles tinham medo porque, sobretudo em Angola, em São Salvador do Congo, as missões eram sempre dadas ordem de fechar e abrir por causa das queixas que existiam entre os católicos, digo, e os protestantes. Havia sempre disputa, sobretudo em São Salvador do Congo. E aí então havia sempre a Igreja Batista, era encerrada hoje, aberta amanhã, encerrada depois, aberta amanhã. Então, no Congo não queriam ter o mesmo problema, por isso acharam bem livrar-se de Simão Toco e de seus seguidores que estavam a anunciar o fim do colonialismo para que, de facto, pudesse viver uma vida pacífica no Congo. E o segundo elemento é que também estavam se sentindo despidos do poder quando o negro começa a falar da palavra de Deus de forma íntegra, consistente, e a explicar os fenômenos bíblicos e anunciar o futuro. Então isso estava também a colocar os missionários numa situação menos boa, pensando no fim do seu poder em África. E assim, no dia 9 de setembro, decidem a expulsão dos toquistas, isto é, dos seguidores de Simão Gonçalves Toco, da Igreja Batista de Itagá, onde aconteceu a expulsão, no dia que já anunciei atrás. Daí surgiu o toquismo. O toquismo teve esse percurso, de 9 de setembro, dia de expulsão, até 22 de outubro de 1949, houve a prisão, a primeira prisão do dirigente dos toquistas, e foi levado até a cadeia de Ndolo. Quando os seguidores de Simão Toco ouviram que o vosso mestre, o vosso dirigente foi preso, todos eles, movidos desse espírito de solidariedade, começaram a avançar e entregar-se nas prisões voluntariamente. Em pouco tempo, já havia cerca de 100 pessoas. Em dia seguinte, já ultrapassava o número de 3.000 pessoas que se entregaram nas cadeias voluntariamente. No fim, a polícia belga começou a criar barreiras na estrada para evitar que jovens fossem mais se entregar à cadeia, porque já estavam completamente abarrotadas, tanto a cadeia de Ndolo como a cadeia de Filtra. Quem conhece Kinshasa já sabe o que estou a dizer, porque no céu, estavam completamente cheias. Então, queriam evitar que pessoas continuassem a ir. Então, no fim, o dirigente vai dar uma voz dizendo: não venham mais se entregar. Se não vos prenderem, ficam nas vossas casas a aguardar o que Deus vai fazer depois. Então, 22 de outubro de 49, no dia 8 de dezembro de 1949, foi exarado despacho de expulsão de todos os indígenas oriundos de Angola, do território congolês, Congo-belga, para Angola. Mas antes disso havia contacto entre o governo colonial belga, que governava o Congo, e o governo colonial português, que governava Angola, através do serviço de segurança, para saber quem era Simão Toco, de onde era oriundo. Depois dessas informações todas, então criaram as condições para o dia 9 de janeiro de 1950, houvesse agora o cumprimento desse despacho do dia 8 de dezembro de 49, que ditava a expulsão de todos os seguidores de Simão Toco ou os indígenas oriundos de Angola por estar a professar uma religião perigosa, e que se deixassem em Leopoldville, onde há de facto uma população enorme. Então, em poucos
espaço de tempo podia se expandir e criar o pânico. Diziam que era uma seita, uma religião perigosa e subversiva. E assim que fomos considerados subversivos contra o regime colonial belga. Então, no dia 9, consuma-se a expulsão de janeiro de 1950 e, a partir dali, os toquistas, no número de 82, entraram em Angola. A cabeça, o líder, o profeta Simão Gonçalves Tocco, entraram a partir de Noque, ficaram ali, depois tomaram-se as medidas, começaram a criar as condições para onde deveriam enviar as pessoas. Perguntaram, Simão Tocco, onde tu queres ir? Disse, bem, eu faço agricultura, onde quiserem me enviar, me enviam. Então decidiram que têm de ir para o colunado do Vale de Loje, no Bembe. Não sabiam que Simão Tocco, antes de ir para o Congo, já tinha passado no Bembe como professor durante cerca de 4 anos. É como alguém que está a ser enviado outra vez na sua própria praia. Então, ao chegar no colunado do Vale de Loje, no dia 5 de fevereiro de 1950, instalou-se aí a primeira sede da igreja. E, quando as pessoas tomaram conhecimento que o mestre Simão voltou com muita gente, conforme tinha já avisado que voltaria um dia com muita gente, então começaram a ir lá à noite. O colono não queria que as pessoas fossem ter com eles para que não fossem contagiados, como hoje estão a se proteger com coronavírus, não é? Também era assim, o toquista era como se fosse um coronavírus. Lhe contactar significa ser contaminado. Então, os colonos proibiam que as populações vizinhas fossem contactar os toquistas. Mas mesmo assim, iam lá à noite, iam contactar à noite, aprendiam e começaram também a ser toquistas. O colono ficou completamente surpreendido com o avanço imediatamente do toquismo naquelas áreas e decide, no dia 11 de novembro de 1950, a transferência para o sul de Angola, propriamente na Huila, em Caconda, e ali então estabelece a primeira estadia e que a partir dali começa a ser feito como se fosse uma bola de ping-pong. Waba, Jau, Chibia e sucessivamente, e depois no fim decide o envio para Namibe, onde a partir do atual Moçambique, mas lá na Ponta Albina, decide o envio para Angola, para ir ao norte de Angola em 1962, para ir apelar as populações do norte a voltarem às suas aldeias devido da guerra que tinha começado no norte de Angola. Todas as populações haviam fugido nas matas e era necessário chamá-los a regressar, a retomar as suas aldeias. E tiveram como pessoa ideal, que podia chamar as pessoas a obedecerem, Simão Gonçalves Tocco. Esse desafio foi cumprido. A partir dali, no dia 8 de agosto de 1962, vai-se criar a aldeia de Ntaia para albergar as populações toquistas que estavam refugiados no Congo belga. A partir do Quipango, aquela fronteira toda, havia toquistas que tinham refugiado. E nesse encontro, já na fronteira do Quimbata, eles vieram e ouviram, olha, eu vim à vossa busca, se quiserem, voltem e retomem as vossas casas, porque a casa, ainda que esteja suja, mas somente tem que ser o dono da casa que deve varrer. Então, os que aceitaram, voltaram. Os que não aceitaram, Simão Tocco é mentiroso, não vamos mais outra vez. Já levou pessoas em 1950, nunca apareceram, querem levar a nós para nos vender outra vez aos portugueses. Então, fugiram. Quando o dirigente levanta a mão e diz, bem, os que acreditam na minha mentira, passam aqui, os que não acreditam, passem por ali. O povo fugiu, pensaram que está a dar ordem aos militares portugueses para começar a dar fogo. Mas os toquistas aceitaram e regressaram. E assim começaram a erguer a construção da nossa cidade santa hoje, em Maquila do Zombo, onde repousa o corpo sagrado do santo profeta Simão Gonçalves Tocco, hoje vivo em Bispo Afonso Nunes. Então, aí, em 63, o Dr. Antônio de Oliveira Salazar decide a exportação do profeta Simão Gonçalves Tocco, isto é, deportação para Portugal e Ilha dos Açores, onde vai permanecer a partir do dia 17 de julho de 63 até 31 de agosto de 74, quando já o regime fascista colonial português tinha caído em Portugal.
Então, decide-se o regresso e no dia 31, o dirigente dos tocuistas pisa o solo angolano, passando por Lubito no dia 29 de agosto. Lubito, visitando as igrejas de Lubito, Catumbela, Benguela e Bahia Farta, e depois, então, retoma o barco dia 30 e 31, regressa à procedência em Luanda. Esta etapa foi, de facto, tida como uma etapa de resistência, mas também de expansão, e depois passamos para a parte que agora, como disse, 74, 83, os dirigentes tocuistas, no dia 31 de dezembro, deixa o mundo fisicamente, às 15 horas e 30 minutos do dia 31 de dezembro, e a igreja, naquela contenção, para não anunciar imediatamente a morte, porque sabiam quem era Simão Gonçalves Tocco, protilaram essa parte para que de facto pudesse anunciar no dia seguinte, para ver depois o que iria acontecer antes, porque já havia episódios idênticos, mas Simão Tocco não morreu, então parece que agora pode ser a mesma coisa. Então protilaram a anunciação dessa notícia, os anciãos geriram ainda a situação até 0 horas do dia 1 de janeiro de 1984, anunciaram publicamente em todo o país, e o Simon da Rádio Nacional teve a responsabilidade de comunicar o país naquele dia 1. Passou essa etapa, agora estamos numa etapa segunda, que começa no ano 2000 até os dias atuais, com a presença do bispo Afonso Nunes, personificação do profeta Simão Gonçalves Tocco, que recebe esta missão a partir de Negais para vir levantar o tabernáculo que se encontrava caído. Isto é, a igreja tocuista que estava conforme vocês todos conhecem. Na altura, o ancião Afonso Nunes não aceitou, porque não sabia o que ia fazer em Luanda, como seria de facto, mas contra a força de Deus não havia como resistir. No fim, acabaram de chegar. Para ser breve, porque era este, de facto, o condão da nossa conferência, e é isto que está, de facto, em causa e que foi solicitado. Espero que os meus amados da comunicação social peguem essa parte, a história, o envolvimento da igreja na luta da libertação nacional. A igreja tocuista confunde-se com a história do próprio país. A igreja tocuista sempre esteve ao lado do seu povo, interpretando os evangelhos que os missionários trouxeram, mas de forma contextualizada, e automaticamente, ao invés de pregar um evangelho de colonização, conforme nos foi ensinado sempre pelos missionários vindos da Europa ou do Ocidente, os tocuistas, a partir do seu dirigente Simão Gonçalves Tocco, começaram a ensinar evangelhos, isto é, o evangelho de libertação, despertar o homem do sono que se encontrava, como disse o próprio Jesus Cristo em São João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. É esta verdade que os tocuistas continuaram a pregar para despertar as consciências africanas adormecidas, e angolanas em particular, e no fim disso, em 60, 50 e tal, começa a aparecer partidos políticos em Angola. Os tocuistas, nessa altura, já estão nas cadeias, a sofrer nas cadeias, tanto em Pedreira, no Иж, como São Nicolau, assim como a Baía dos Tigres, já estavam nas cadeias quando os movimentos começam a ser fundados em Angola. Por isso, a história da igreja tocuista não se separa da história do nosso próprio país. E assim que as autoridades angolanas, mesmo o presidente António Agostinho Neto, sempre teve em conta esta participação ativa, mesmo sem armas nas mãos, dos tocuistas, do seu dirigente fundador, Simão Gonçalves Tocco, no processo da libertação de Angola e da África no geral. Também os presidentes seguintes continuam nessa senda, tanto o anterior como o atual presidente, João Manuel Gonçalves Lourenço, tem reconhecido esse papel importante que a igreja tocuista jogou no passado, tem jogado até agora, antes da conquista da paz, depois da sua conquista,
este papel nunca passou, digamos assim, despercebido da parte dos nossos governantes do nosso país, que reconhece de que a Igreja Tocuista é uma emanação de Deus para cobrir um vazio que se fazia na vida dos africanos, porque temos que saber muito bem isto. Havia um vazio em África e que Deus tinha que cobrir, isto é, escolher preto no meio dos pretos colonizados para que este pudesse, de facto, estar à dianteira e ensinar os seus irmãos a abrir os olhos. Por isso nós, quando oramos, não fechamos mais os olhos. Nós estamos dentro da Bíblia, Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 1, e também Salmos 121, onde Cristo, quando ora, abre as vistas. E os africanos foram ensinados a fechar as vistas. A religião africana, que é o tocuísmo, ensina os africanos e todos os oprimidos a abrir as vistas quando querem pedir ao seu pai, porque são filhos. Eram ensinados assim, parece que eram tidos como enteados, não tinham o direito de se comunicar de forma visível e de forma, digamos assim, face a face com o seu Deus, mas nós, os tocuístas, depois de ser do Espírito Santo, lendo os próprios evangelhos, temos orado de vistas abertas para que possamos, de facto, dizer aos nossos concidadãos angolanos e africanos em geral que é tempo de nós, africanos, abrirmos as vistas para sermos nós próprios a ditar os nossos destinos espirituais, políticos, econômicos, científicos, etc., etc. É assim que a Igreja Tocuista não se separa da história do seu povo, do seu país, e nunca esteve distante dos seus governantes, do seu governo que governa o país, como uma igreja daqui que vai ao mundo, que hoje se expande quase em todos os cantos do mundo. Então tem como princípios primários obediência às autoridades constituídas, sobretudo aquelas eleitas que não assumem o poder por força de armas ou por golpes de Estado. Estas, para os tocuistas, devem ser obedecidas porque provêm e são emanadas de Deus. É assim que a nossa relação com o governo, desde o tempo da independência até hoje, o tocuísmo procurou sempre buscar caminhos para criar esta parceria saudável, porque sabíamos que só podíamos fazer aquilo que tínhamos que fazer tendo, de facto, um país independente, tendo um governo nosso, dos nossos filhos e irmãos, que pode dialogar conosco, porque nos conhecemos, e assim temos feito até hoje. Pensamos que esta fase de 2000 para cá fez com que a igreja fosse mais visível, porque, como diz a Sagrada Escritura, não há crescimento, não há desenvolvimento do Evangelho ou de um concerto enquanto o testador vive. Enquanto viver aquele que começa a obra, então a obra não cresce tanto. Mas quando ele desaparece, vai ao Pai, isto é, sobe, morre e sobe, então a obra cresce, conforme eu vou fazer, digamos assim, vou testemunhar isto na Bíblia Sagrada, para que as nossas palavras tenham cunho bíblico e teológico. E vamos ver isto. Hebreus 9, 17 diz: porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Não. A Igreja Tocuista, enquanto vivia o dirigente fundador fisicamente, não tinha tanto valor assim. Era sim tida, respeitada como tal, mas não tinha tanto valor como hoje, estudantes a fazer, digamos assim, suas teses através do tocuísmo, de Simão Toco, tese de licenciatura, monografia de licenciatura, tese de doutoramentos, só hoje porque finalmente o testador subiu. E hoje o Evangelho, pregado pelos tocuistas, vai tendo uma dimensão maior, porque ele está em espírito, e quem está em espírito é difícil ser parado. Por isso que o tocuísmo hoje tem esta vida que tem, e certamente vai continuar, tanto em Angola, a sede da Igreja de Nosso Cristo no Mundo, assim como em outros países do mundo, onde ela está indo todos os dias se expandindo para que se cumpra aquilo que Cristo diz: ide.
Então estamos a ir para anunciar este evangelho. Por isso, meus caros e queridos jornalistas, o toquismo não vai nunca, espero que meus queridos jornalistas peguem essa parte, porque é essencial e é motivo dessa conferência, eu digo, dessa entrevista. O toquismo nunca e jamais vai se distanciar daquilo que é, de facto, o ordenamento jurídico do seu país. O toquismo estará sempre ligado com aquilo que é a emanação de Deus através dos seus governantes, através das suas instituições legais, os toquistas, até porque hoje os toquistas estão também diretamente, não estão mais longe como ontem, hoje também estão no governo, estão em todos os lugares para dar seu contributo na terra. Então significa dizer que a igreja toquista tem de ser vista como tal. Sei que há muita gente ainda que não conhece esta história da igreja toquista, sobretudo novas gerações, a tratam como se fosse uma igreja que surgiu como as outras. Não. A igreja toquista é uma igreja daqui, uma igreja patrimônio angolano. Isso vai ser proclamado um dia, e não para muito distante, um patrimônio imaterial de Angola, a igreja toquista. Por isso que nós sempre estaremos lado a lado com os nossos governantes, aqueles que forem indicados, que forem eleitos pelos angolanos, para podermos levar a cabo a construção e a reconstrução desse país, não somente em termos de estradas e prédios, mas também na construção daquilo que é a identidade angolana, a nossa própria identidade. A igreja toquista tem esse elemento importante. A nossa cultura não se distancia da nossa religião. Significa dizer que já não estamos no tempo em que éramos proibidos de que o cristão não pode tocar batuque, não pode tocar a viola, não pode dançar um quembo, porque era paganismo. Não. A Bíblia Sagrada, Salmo 150, nos orienta a adorarmos a Deus com todos esses elementos, com instrumentos de corda, de sopro, etc, etc. Por isso que nós hoje temos essa liberdade do sul ao norte, do leste ao oeste, os toquistas, para além de ter culturas um pouco diferentes naquilo que é a nossa constituição geográfica e étnica, mas também criamos uma cultura própria dos toquistas que nos identifica em todas as partes onde nós estamos, somos identificados. Não pode saber se é Kimbunda, Umbundo, Kikongo, Kyoko, se não abrir a boca, mas todos são toquistas e têm, digamos, o mesmo perfil, a mesma cultura religiosa, o que é bom. Por isso temos dito que o toquismo é uma nação em construção. É uma nação em construção, não somente em Angola, em todas as partes do mundo onde estão os toquistas. Então o caminho é esse, construirmos uma ideologia própria nossa, uma cultura própria nossa, com concepção própria, intervenção própria da própria Bíblia, uma teologia toquista um pouco diferenciada daquilo que é a teologia cristã no geral, devido dos elementos que nos diferenciam e a forma como nós africanos entendemos esse Deus, a sua presença em nós. Por isso, nós temos, por exemplo, Catete, um lugar importante, histórico, onde Deus pisou com seus próprios pés. Se Catete estivesse em outro país do mundo, se calhar estariam a fazer lá romarias, todos os dias a irem lá. Mas pronto, tudo tem o seu tempo determinado, certamente, que chegará o dia em que o mundo conhecerá que Deus pisou em África, como pisou no Sinai, também a África pisou aqui agora, nos confins da terra, aqui no sul do Saara, em Catete, em 1935, para poder fazer um concerto com seu povo através de Simão Gonçalves Toco, no dia 17 de abril. Por isso, todos os dias 17 de abril, os toquistas têm vindo de todas as partes do país, e não só, rumo a Catete, para irem agradecer a Deus que veio para, em pessoa, Ele próprio, trazer aquilo que estava a faltar, porque sem o Espírito Santo, meus amados, o esforço humano é completamente inválido e nada pode fazer. O homem só fará algo se nele estiver o poder do Espírito Santo. Então, queria fechar essa parte de 2000 para cá e dizer que a Igreja Toquista tem levado a cabo, na sua missão evangelizadora, também projetos sociais, porque desde 1949, quando fomos expulsos da Igreja Batista,
Na altura o profeta anunciou, saímos das igrejas, mas Deus não ficou no templo. Deus vai conosco. Por isso, um dia nós teremos os nossos templos, teremos nossas escolas, teremos nossos hospitais. E hoje vamos fazendo isso. Passou o tempo, mas o cumprimento da profecia vai se realizando. Temos os templos em todas as partes, em Angola e fora, e vamos tendo escolas, vamos também construindo hospitais para ajudarmos ao centro de saúde, para ajudarmos as nossas populações ao lado do governo, porque a igreja sempre tem de se considerar como uma força complementar na área social às autoridades governativas. Por isso que temos que continuar os temas do ensino primário até o ensino superior, o que demonstra que ainda temos a seta focada para frente para podermos continuar a ajudar o governo na área social e na área da pacificação dos espíritos, na área de insuflar da esperança no coração dos angolanos e não só, para que os momentos difíceis que temos passado na Terra não venham a servir como momentos de sentirmos-nos como desgotados e ponto final e partirmos em ações menos abonatórias. Por isso que essa parte de 2000 para cá, a igreja tem de facto conhecido dias melhores, mesmo no meio de dificuldade, mas Deus tem feito a sua obra para que hoje tivéssemos a igreja que já temos, que não ainda aquela que pretendemos, mas já alguma coisa visível que nos dá força para a partir daqui arrancarmos para um futuro ainda risonho. Para concluir, a parte final dessa entrevista diz respeito ao momento em que o país vive. O país vive momentos difíceis, que consiste na pandemia do Covid-19, o coronavírus, que está a afetar quase grande parte do país e do mundo, quase todos. Por isso, a Igreja Tocuista tem ensinado já o seu povo a acatar tudo quanto tem sido as orientações do Ministério da Saúde, das autoridades governamentais, da OMS, para que, de facto, possamos, então, garantir a nossa segurança. Significa dizer, guardarmos estes ensinamentos do Ministério da Saúde e das autoridades governamentais, estamos não somente a obedecer o que eles dizem, mas também, sobretudo, a proteger as nossas próprias vidas contra esta mortandade que assola o mundo. É uma mortandade que nunca existiu quase. Desde que somos gente, nunca vimos uma coisa que coloca em pânico tudo e todos, fortes e fracos, ricos e pobres, todos em pânico. Nunca existiu. Então, significa dizer, da nossa parte, merece uma especial atenção. Cuidarmos da nossa higiene, por isso encerramos nossos templos. Primeiro, tínhamos um decreto legislativo presidencial provisório número 1/20, que dava a liberdade de pessoas se juntarem até 200 pessoas. Tentamos fazer nesse sentido, mas depois a evolução da doença ditou outras medidas, de que tinha de ser menos de 50 pessoas. Tentamos ajustar nesse sentido, mas depois a evolução da doença ditou mais outras medidas. O Ministério da Saúde comunicou outra vez de que não podia mesmo haver nada, digamos assim, ajuntamento de pessoas em número considerável. Então, voltamos a desmanchar tudo que estava sendo feito e colocamos o nosso povo às suas próprias casas, cada família na sua própria casa, para ali poder orar a Deus. Não significa dizer que estamos de férias da adoração, não estamos de férias. A adoração continua nas nossas casas, nos nossos pequenos tabernáculos. A adoração continua em família, não já como tem sido. As igrejas todas devem estar ainda fechadas até que venha uma nova, digamos assim, etapa que esperamos que vai chegar, em que as autoridades controlam esta pandemia, hão de anunciar de que as condições já estão criadas para podermos retornar a abrir as nossas casas de Deus, as casas de adoração. Aí então vamos voltar. Mas agora, da central, as províncias eclesiásticas, paróquias e classes, áreas e tribos em Angola e fora de Angola, em todo o mundo onde existe o tocuísmo e onde essa epidemia de facto está já a fazer morada, então os templos devem estar encerrados, seguindo as orientações dos
dos estados que dirigem aqueles países, para que de facto possamos cuidar de nós mesmos, das nossas famílias, dos nossos filhos e dos nossos vizinhos. A medida primária é lavar bem as nossas mãos, com água e sabão. Água e sabão todo mundo tem, não somente álcool gel, como estão a propalar muita gente. Isso também não é muito bom, porque tem pessoas que nem têm sequer 2.000 para comprar álcool gel, mas sabão azul pode comprar. Por isso, meus queridos concidadãos, com sabão azul ou outro, pode sim lavar bem as suas mãos, entre os dedos, atrás e à frente da sua mão, e limpar bem, não com toalhas, porque as toalhas são limpadas várias pessoas, e um limpa, depois outro vem, o último se calhar leva todos os vírus que os outros deixaram. Então, por isso, as toalhas não, mas sim com guardanapos, com papéis higiênicos limpos, que podem ser utilizados para poder, de facto, limpar as mãos depois de qualquer lavagem que nós fazermos. E dizermos também aos nossos pastores paciência e calma, sobretudo, ensinarmos o nosso povo a continuar a estar atento, no sentido de que não ir em sítios onde há muita aglomeração de pessoas, nos mercados, sobretudo, não podem ficar num mercado onde tem muita gente apertada, porque pode ser aí a fonte de transmissão desta doença. Por isso, evitem e acatem, sobretudo, agora, o decreto presidencial que decreta o estado de emergência. Este é de cumprimento obrigatório. E, como temos dito várias vezes, já falamos, esse decreto é de cumprimento obrigatório. Devemos ficar, de facto, parados nas nossas casas. Se não tivermos algo importante, imprescindível, que nos faça ir fora, não vale a pena nos atrevirmos a ir dali para ali, como tem acontecido. Jovens passam de cima para baixo a deambular. Esses dias, esse deambulamento acabou. Vão ficar nas casas, criem outras formas de passar o dia, joguem cartas, joguem damas, e outras coisas que podem divertir-vos a passar o tempo sem cansaço, sem fadigas. E mesmo jogar bola não vão jogar. Também não vão jogar, porque jogar bola não joga uma só pessoa, joga uma equipa de 11 vezes 2, 22 pessoas, então não vão jogar. Por isso, vão ficar nas casas, adorando o nosso Deus nas casas, não estão autorizados para ir, digamos assim, nos divertimentos que não tem nada a ver conosco. Não significa dizer que a igreja está de pausa ou está de férias. Não, a igreja continua, só que não podemos abrir os templos. Os templos estão encerrados, a acumulação de fiéis está completamente interdita, não porque as autoridades querem interditar, mas só porque, para prevenir a mortandade no nosso país, como está acontecendo em outros países, achou-se bem prevenir do que remediar. Então, esta medida é a melhor. Prevenir sempre é melhor do que estarmos a remediar, irmos aos hospitais com tantos doentes já infectados. Isso não é, digamos assim, a melhor forma e a prudência que um povo pode ter, e pode vermos outros como estão a cair. Então, se nós também cairmos, porque nós queremos, nós estamos ainda em condições de evitar, porque já vimos como é que os outros estão a passar. Então, meus caros concidadãos angolanos, o decreto presidencial que dita a emergência, o estado de emergência nacional, é de cumprimento obrigatório. Tanto profetas e nós, os outros, todos os pregadores, é um decreto de cumprimento obrigatório. Aqui não há reticências, não há preocupar, o dirigente vai dizer coisa diferente. Não. A única coisa que eu digo é de cumprimento obrigatório. Nada de cabeça dura. Se a polícia dizer para, vais aonde, tem de parar e ouvir o que ele está a dizer. E se de facto há um motivo importante que leva a sair, explica de forma cordial e não se exaltar. Se tu se exaltares, certamente será tido como rebelde. E cada rebelde, cada atitude de rebelião tem uma recompensa. A recompensa é o quê? É cadeia. Por isso, para evitar esse tipo de acontecimentos, é ficar nas casas. Não, nós somos espirituais e tal. Não, nem nada disso. O Espírito Santo obedece o profeta, porque é no profeta onde ele reside. Então, estamos a dizer, agora é mesmo parar tudo. Orarmos as nossas casas. Nós, como administrador da igreja, estaremos sempre aqui na igreja, certamente, no nosso sítio.
para atendermos aquilo que é a situação administrativa da igreja, mas cultos estão completamente encerradas, volto a dizer, estão encerradas, não vale a pena serem teimosos, os cultos estão encerrados até que voltemos à normalidade, certamente vão voltar à normalidade, porque Deus não traz pragas para durarem para sempre. Qualquer situação que acontece no mundo teve a vale dele. Se ele aceitou que isso acontecesse, sabe o que ele quer também render com isso. Por isso, nós, como cristãos, vamos obedecer, aguardarmos até que passe. Certamente, também queremos aqui esperar que as nossas autoridades tomem medidas concretas para que depois desta crise que agora embate o país, possamos ter um plano que vai ajudar os angolanos a não sentir, digamos assim, os efeitos de forma dolorosa. Por isso, espero que a parte, digamos, o setor econômico e financeiro e outros devem agora trabalhar num plano concreto para que depois da saída dessa situação, então possamos ter um plano concreto que vai fazer com que venha a contemplar, se calhar nos países que têm economias robustas, tem já projetos e planos para ajudar os empresários, ajudar os homens de negócio, as empresas, para que não haja despedimento. Nós temos problema de dinheiros, mas também o pobre, na sua pobreza, tem que fazer seu próprio plano. Então, nosso país, mesmo sendo pobre, certamente também já estão a fazer um plano para que, depois de sairmos dessa crise, haja um plano que vai ajudar os angolanos a não sentir de forma profunda os efeitos desta crise provocada pela pandemia de Covid-19 ou coronavírus. Por isso, queremos aqui dizer e agradecer a vossa presença, caros angolanos. Um momento difícil, momento de estarmos de facto recolhidos. É difícil porque todos vivem vendendo nas praças, mas também podem, sim senhor, de acordo com aquilo que pode ser um plano, vender uns de manhã, outros à tarde, para evitar a acumulação de muita gente, sobretudo os bens essenciais que são da cesta básica. Penso que podem fazer isso e as autoridades certamente já têm esse plano. Uns podem vender de manhã até 13 horas, outros entre 13 até 17 horas, para que todos possam vender, mas sem criar grandes acumulações e que podem ser, de facto, o foco de transmissão da pandemia Covid-19. Então, esta é a nossa mensagem para o país. Queremos tranquilizar os nossos crentes, os nossos concidadãos, de que a Igreja Tocuista é daqui e aqui vai ficar até a vinda de Cristo. Aqui resistiu o colonialismo, vai resistir também o Covid-19, ao lado das nossas autoridades, que nós próprios ajudamos a serem, de facto, eleitos. Então, agora temos também que os ajudar para que possam sair, digamos assim, vitoriosos, porque podemos ser tantos, mas a responsabilidade última vai ser de quem governa. Se nós não fazermos nada, então amanhã culpamos quem governa. Por isso, nós fazemos parte do país e desse sistema, então temos que ajudar, de facto, os nossos governantes a saírem vitoriosos juntamente com o seu povo desta grande guerra. Je vais parler maintenant en français. Nous sommes en guerre. Quand il y a des guerres, il faut tout le monde prendre les mesures nécessaires pour éviter beaucoup de morts. L'ennemi, il est là. Ce n'est pas visible, mais il est là. Il faut maintenant prendre toutes les mesures nécessaires. Il faut être obédient dans les institutions, surtout dans les commandements de notre gouvernement. Il faut obéir. Quand il dit qu'il faut rester dans la maison, il faut rester là. Pas de doute, puisque ça, il va provoquer quelques problèmes, qu'il va faire mourir beaucoup de gens. Alors c'est le moment de rester nous dans les maisons. Les églises se sont fermées. Nous avons continué à prier dans notre maison, dans notre chambre. C'est là où nous avons prié. Dieu, il est là et il va écouter notre prière. C'est ça que je veux dire à tout le monde qui parle la langue française. Maintenant, je vais parler en Kikongo, par les personnes qui écoutent les langues Kikongo. Muvita tuna ambuta ika kuvo bilongo bivita tina bilongo bivita swama tu swami ivana kivyoka ekudi diade
avo kuri de viokele bosto vai kai kuma tu suama kuma kadi que há que embevo que coronavírus anca avo corvinha que embevo que passe dia que na atu muna tango ifiote sambu ka passe que nanga ko mutu fite kana yani ka vo ka kovula mebe mete baka que bakiri kwa ko sirio ikuma fati kala avavo ka mutu enkwani masambilu makanga mene kuseka bonaka to samba diago to sambilu muno zetu zinzo ko mutu enzwani pasivo yana ninketo yana kina auto samba enzambi kuti muno zetu zinzo ivana kivyoko vuku kyake vuke pasikizid katmondi ko bonanga luyalo ke komene kana kyao luyalo kazole atu avuluka muna vuluka moto kalko sumuti fulukyani kumoto kwanda fuko ni muna mazano tukulumana fete na pelio kyu futeke akimbe vontango ikala mosi kumisi mafunda makumi matu embazi mafoma yati kidifonzo na tafuko na puto mana tumuwene kala muna meso meto yetu mwana tuvanga dia pasi kuma tuzekala moto vangela pasi kuma yeno kuluwa ya ndinga lukala ngangu kyakimbevu kizidike pasi ye puto ye mvuama ya kwangolo ya konda ngolo yetukulu wao tsi yakulu nza yakulu wonga yeli kumakade enzami zangu kili bana fulukyani kasongo bo yani nzami bana kena dia nzami ko konda ku yani atu wakulu amone kene ko kinga kamako una ko linkana nzami muna nkunga medavi kapkivua nzila kumi samu na makumolo atu wakulu mone kene bo vavala nzambi otundu kili bana fulukyani osongolo nene wani kutswami bana kivyoka kyakifuko. Je vais parler à Lingala. Embora já não falo muito bem. Na língua koyebisa bino nyonso bolo bakalingala bovandi awa na mboka oyo Angola. Tozali na mikolo ya pasi. Maladi oyo ekoti na mboka na biso ezali maladi ya pasi. Ezali koboma batu na tamoko ya muke batu bazali kokufa. Eza na puissance ya koleka mutu na mutu na minute muke batu ebele bakoikoza maladi yango. Yango liko yebisa bino bovanda na bandako na bazandu bokeni na mayele bozala batebelete bamususu bakeni na tongo batekiti midi basilisi bamususu bakoti midi ti 15h 16h bosilisi bozonge bandako bozimwa mbongo pona kolia me bovanda na bazandu te batebele ndenge zalaka po soki moko avandi wana zana maladi soki kaka kosoli mwa so ina yezuyo mwa mupepe na ye libela yo zwi maladi ata ikoti na munokote soke koti na liso awa na suka liso soke koti ozi maladi yango na lobi bandeko na ngai boyoka toyoka makambo leta zoloba tosala ndenge leta zoloba biso nyonso toyoka makambo leta zoloba mitindo azopesa poke tokoka kobika maladi oyo boma bato belete ndenge zo eboma na poto yango na ebisi bino bandeko na ngai boloba kalingala tango oyo ezali tango ya moto na moto azwa mayele. Com essas palavras que eu acabei já de citar, nas três línguas, né? Ou quatro línguas, quero agradecer de facto a todos os angolanos no momento de estarmos todos nós juntos, já não aqui porque fulano é que governa, que tem responsabilidade, só isso, aquilo, não. Todos nós em conjunto. Muito bem, quero agora dizer o seguinte a todos, caros concidadãos angolanos. O decreto presidencial que declarou o estado de emergência não é, digamos assim, um documento que veio para nos oprimir, mas sim veio para o nosso bem. Por isso, seu cumprimento é obrigatório. Todos nós, angolanos, devemos cumprir aquilo que foi ali, de facto, orientado, para que possamos evitar a contaminação dessa doença. Não sejamos teimosos. Sabemos que a vida é difícil, todos queremos vender e comprar, mas vamos cumprir aquilo que já está sendo orientado para que possamos evitar uma contagiosidade rápida e tenhamos aqui uma mortandade, como sabem que o nosso sistema de saúde não é ainda aquele. Até nos países onde existe sistema de saúde muito desenvolvido, há milhares de mortes e vejam só se nós então formos atingidos como na Europa, como será? O que será de nós? Por isso, peço-vos encarecidamente, todos nós vamos estar ao lado daqueles que têm a missão de governar, o Ministério da Saúde, os governantes, para acatarmos essa mensagem, para que de facto possamos evitar a propagação rápida dessa doença, que é tão mortal. Não somente na sua capacidade de matar, sobretudo na capacidade de transmissão rápida. Então, por isso, por favor, repito, fiquem nas casas, saiam só quando há necessidade. Certamente isso vai passar, Deus é bom, não vai deixar que fiquemos nas casas eternamente.
vamos sair sim senhor, mas é preciso que neste momento cumpramos, vamos deixar essa desobediência que ainda está a aparecer nas ruas, aglomerado de pessoas aqui e ali, por favor, deixem isso, saia quando há necessidade, compra ou tira o dinheiro no multicaixa, volta para casa, ou vai ao serviço, volta, se não tem nada, fica em casa, com os filhos, com a mulher, é tempo até de convívio que nunca tivemos, não é? Então aproveita esse tempo que também o coronavírus trouxe para podermos conversar e criarmos o ambiente que nunca tivemos, o amor, porque é só convivendo que criamos o amor. Então é preciso aproveitar esse tempo para isso, mas não estarmos nas ruas ou em qualquer outro sítio, os bares, as igrejas estão fechadas, não foram, digamos assim, encerradas definitivamente. Não, é para a prevenção nossa, por isso deixamos os cultos desde a semana antepassada para que, de facto, possamos, então, sairmos, digamos assim, vitoriosos nessa grande guerra contra o coronavírus. As pessoas querem ver para acreditar. Não, ela não é visível. A guerra que temos não é contra um exército, não contra um país. É uma guerra contra uma doença que não é visível, só se vê com microscópio. Por isso, também não qualquer tipo de microscópio. Há, de facto, máquinas apropriadas para ver esse tipo de vírus. Então, você não diz, não estou a ver nada. Eu estive no Palanca, estive no Rocha Pinto, estive no Amabor, não vi nada. Não diga isso. A doença está lá. O inimigo está lá. Então, somente você, meu caro amigo, minha cara amiga, minha filha, meu filho, minha mamã, meu papá, que tem a responsabilidade de ajudar os governantes a, de facto, cumprir com aquilo que tem como responsabilidade para todo o país possa ir, de facto, salvo. Sabem que já está a aumentar os números. Hoje já temos, onde já tínhamos 4. Então é preciso saber que esse aumento é assim que começa. Depois, se não tivermos cuidado, amanhã lastra-se e ficamos sem como mais. Por isso, a minha palavra é esta, como pastor, a hora é da verdade. É preciso, então, tomarmos todas as medidas necessárias para evitarmos este contágio. Obrigado. Quero agradecer. Muito bem, pensamos que as pessoas devem ser cada vez mais, devem estar mais atentas, somente ouvir as informações nos canais apropriados. Nós temos o Ministério da Saúde, temos o Governo, que tem, de facto, os ministérios que foram indicados para este fim, é a estes onde devemos, de facto, extrair informações fidedignas para a nossa vida, para a evolução da doença ou sua regressão. Quanto àqueles que veiculam informações falsas contra pessoas ou contra terceiros, acho que é um comportamento inadequado. Primeiro, o falso testemunho é pecado, igual ao pecado da morte. Então não é bom. Aquilo que você não sabe, não fala. Só pode falar quando sabe. Por isso, evitem, de facto, falatórios profanos, evitem mensagens que não têm, de facto, fontes credíveis, e os canais de televisão, de rádio e outros que existem, sobretudo as televisões públicas, que são órgãos credíveis. Então, também tem essa responsabilidade de tão somente deixar a pessoa falar aquilo que é verdadeiro. Se está a falar mentira, o jornalista tem a capacidade de cortar imediatamente e levar a entrevista no outro caminho, para que não veicule informações falsas e colocando milhões de pessoas em situações, digamos assim, embaraçosas, porque há uma mentira. A mentira é do diabo. Então, quem mente é filho do diabo. E eu tenho certeza que ninguém quer ser filho do diabo. Se não quer ser filho do diabo, então deixe de mentir. Somente fale aquilo que você conhece. As igrejas estão fechadas, já foram fechadas, não tem mais culto. Não sei se alguém mais está a fazer culto, mas o que eu sei, da semana antepassada, foi não sei que dia que nós tivemos os cultos, tanto nós aqui como outras igrejas, não tem mais. Mas os cultos vão continuar como? Já não de forma presencial. Quem tem a capacidade de falar na televisão vai fazer o seu culto dentro do seu gabinete, numa sala, transmite, as pessoas nas suas casas recebem a mensagem. Nas rádios também será a mesma coisa. O pastor está no estúdio, fala e o povo recebe, porque não vão fechar totalmente a palavra de Deus. O que se fechou é estarmos juntos num templo, mas a mensagem tem de ser comunicada na internet, por via, digamos assim, de Facebook, outros que vocês usam, vocês jovens hoje, usem agora esses meios para a disseminação da boa mensagem, da boa nova, e não de mentiras. Pensamos que toda mentira é condenável, tanto biblicamente a mentira é condenável,
também juridicamente a mentira é condenável e é punível com coimas. Por isso, evitem, de facto, falar de pessoas ou de instituições que não têm certeza de que estão nesta ou naquela situação. Todo mundo está a cumprir. Cada dia que passa, nós temos de nos adaptar rapidamente àquilo que é a evolução, e isso que estamos a fazer. Por isso, quero agradecer a pergunta, mas dizer que todos que assim procedem estão a favorecer o trabalho do diabo. Quem não quer ser do diabo, como nunca ninguém aceitou receber o nome, porque o meu filho que nasceu, o nome dele é Diabo, ninguém deu esse nome. Então, assim, também não é bom que a pessoa aceite fazer parte daquilo que é a missão do diabo, que é mentir, 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 mentir. E quando mente, o diabo fala com toda alegria, com toda arrogância, parece que é tão inteligente assim, afinal está a fazer trabalho do diabo e está a falar mentira. E quando mente, não tem medo nem vergonha. Então, não fica bem aos meus filhos e filhas, para que não incorram em pecado mortal. Então, o melhor mesmo é desistir da mentira. Vamos ajudar, de facto, os órgãos que têm responsabilidade para este fim, para disseminar a boa mensagem, para transmitir sempre a mensagem credível. Quem tem de falar sobre as mortes é o Ministério da Saúde. Quem tem de falar sobre a propagação ou não da doença é o Ministério da Saúde, o governo angolano. Quem deve transmitir em que estado estamos em Angola é o Ministério da Saúde, é o governo angolano. Toda outra rede social que não tenha esta fonte, então é mentirosa e não deve ser acreditada. Toda outra pessoa que estiver ou no estúdio ou em outro sítio a veicular mensagem que não sabe a sua fidelidade, também é mentira, não pode ser acreditada. Por isso, sei que existiu essa situação e sempre existe quando é esse tipo de situações, mas para nós a TPA é uma estação pública credível, porque é do Estado. E nela, digamos assim, todo mundo espera ouvir aquilo que é verdadeiro. Então, por isso, temos a certeza que vão continuar nessa senda e corrigir-se, de facto, acontecer um procedimento dessa natureza, que se corrige rapidamente. Nós estamos a falar todos os dias, infelizmente, o que falamos de bom, ninguém publica, ninguém lança, mora ali onde levam, mas aquelas pessoas que têm a vida de mentir, eles têm tanto tempo de falar nos estudos, parece que o mundo gosta mais do mal do que do bem. Então, quando também se busca o mal vem, é como aconteceu, né? Jesus fazia o bem, mas gritaram, crucifica, crucifica. Que mal que ele fez? Crucifica. E agora? Porque o seu sangue cai sobre a nossa cabeça, também para as cabeças dos nossos filhos que vieram amanhã. Olha como assumiram a culpa. Até os filhos não estavam lá, os pais estão a dizer que até os nossos filhos podem carregar também essa culpa, mas ele tem de morrer. Como que fazia o bem? Então, é isso que as pessoas fazem. Quando aceitaram essa barbaridade, e hoje também o mundo vive de violências. Por isso, não é bom. Quem busca a violência, quem fala mentira, o resultado da mentira é pecado. E o pecado, quando cresce, gera morte. Então, quem não quer morrer, o melhor é desistir da mentira, não aproveitar esse tempo para chincalhar pessoas que não têm nada a ver com aquilo que dizem. É pecado. Por isso, essa é a resposta que eu quero dar sobre essa matéria, sem entrar mais em detalhes, porque a TP vai fazer o seu trabalho. Agradeço. Muito obrigado, Sua Santidade. Obrigado, caros jornalistas. Era tudo quanto tínhamos para hoje. Vamos